Hoje vamos ouvir a professora Isabel Rocheta, que nos vai falar do romance de Vitorino Mésio, O Mau Tempo no Canal. Isabel é uma querida amiga e colega, já conhecem a Isabel de outros cursos da Capela do Rato, já tem muitas vezes trabalhado connosco, também trabalhámos juntas muitas vezes na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também em cursos em que a filosofia e a literatura entram em diálogo. Eu vou apresentar o currículo da professora Isabel Rocheta, que é licenciada em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é doutorada em Letras, em Literatura Portuguesa, pela mesma universidade. É professora aposentada da Faculdade de Letras, onde lecionou literatura portuguesa moderna, quer literatura moderna, quer literatura contemporânea. E lecionou estas disciplinas, quer na licenciatura, quer em cursos de mestrado, quer em cursos de doutoramento. Foi uma das fundadoras do CLEPUL e trabalhou neste centro, CLEPUL, até 2018. E aí coordenou a área de literatura e cultura portuguesa. Dirigiu a coleção de antologias críticas do conto português, e do conto e da lusofonia. Também no CLEPUL lançou a bibliografia do conto português, século XIX e XX. Entre outros trabalhos, a Isabel Rocheta colaborou no dicionário de personagens da novela camiliana, dirigido por Maria de Lourdes Ferraz, e coordenou a edição genética de um inédito de Eça de Queiroz, Ilustre Caso de Ramires, manuscrito autógrafo, 2016. Tem publicado escritos sobre autores portugueses, dos séculos XIX e XX, e sobre o ensino da literatura. Muito obrigada, Isabel, pela disponibilidade que mostrou ao vir-nos falar neste curso, e vamos ouvi-la com toda a atenção que merece. Começo por cumprimentar o professor Padre António Martins, talvez esteja aí presente também, e de lhe agradecer, e à professora Luísa Ribeiro Ferreira, o convite para participar neste curso. É sempre uma alegria muito grande para mim. Em particular, agradeço à Luísa Ribeiro Ferreira o bom acolhimento da literatura nas suas iniciativas, que poderiam ser só de filosofia e espiritualidade, mas a Luísa tem sempre o cuidado de manter o diálogo com a literatura, que aliás tem sido frutuoso. Quero também saudar a Rita e o José Alberto Costa, que são um excelente apoio nas nossas iniciativas. Tem à direita a capa da primeira edição do nosso romance, Mau Tempo no Canal, com uma ilustração de Bernardo Marques, e foi feita a pedido e com indicações do Vitorino Mésio. É um escritor que, como sabemos, foi um polígrafo, sobretudo poeta, quis sempre poeta, mas também contista e romancista, cronista, biógrafo, crítico literário e ensaísta. Eu penso que para falarmos deste romance cabalmente precisaríamos 2 ou 3 sessões, e 2 outras, ou 3 mesmo, para falar da poesia, a extensão e a qualidade da obra de Vitorino Mésio, a sua erudição e a sua versatilidade pediriam um curso inteiramente dedicado à sua personalidade. Eu escolhi esta citação da última lição de Vitorino Mésio, em 1971. Mésio atingiu o limite de idade e proferiu uma lição memorável na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no grande anfiteatro, que estava a abarrotar, como nunca tinha estado, e a dado momento disse, como já puderam ler: toda a vida estudei de tudo e o mais que podia, para o que desse e viesse. Não me preparava dia a dia para amanhã e depois, ou racionando, como a formiga, do verão propício ao inverno rigoroso. Mas talvez não fosse apenas leviano, como a cigarra, pois nunca tive de dançar no inverno e cantei sempre. Eu pude assistir
esta lição, foi um privilégio, penso que a Rita também e vários dos participantes, e por vezes referia aos alunos este passo da lição. Bom será podermos trabalhar mais largo e mais fundo do que a formiga, mas sem nunca abdicar do canto. O canto que abrange poesia, arte, convivialidade e também a alegria de viver. A outra citação que escolhi é também celebérrima: a geografia para nós açorianos, vale tanto quanto a história. A propósito desta citação, Onésimo Teotónio de Almeida afirmou: esta frase é um tratado. E se olharmos para o mapa dos Açores, que vem a seguir, compreendemos isso, porque está aqui sugerida uma cordilheira de montanhas submersas, uma cordilheira imensa de montanhas submersas e, à tona da água, os cumes dessas montanhas. Podemos seguir. Aqui temos o grupo central do arquipélago, onde decorre a ação. Temos a Ilha do Faial, a Ilha do Pico e a Ilha de São Jorge. 3 ilhas suficientemente próximas para que as personagens possam circular entre elas. O epílogo surgirá, no epílogo surgirá a Ilha Terceira, particularmente a cidade de Angra, como sabem. Se pudermos agora avançar, aqui está a Ilha do Faial, apenas para que quem não tenha presente em pormenor a geografia do Faial possa encontrar aquelas designações que aparecem no livro: os Flamengos, o Capelo, a Praia do Almoxarife e, claro, a cidade da Horta. Podemos seguir com agora a Ilha de São Jorge. A Ilha de São Jorge, onde localizamos a Urselina, Velas e, mais embaixo, a Calheta. Penso que há outra ilha, ou não? Não, está bem assim, vamos avançar. Tenho aqui uma breve citação de Francisco Cota Fagundes, que nos diz que mau tempo no canal é um terreno inesgotável, um jazigo que, como todos acabamos por descobrir, quanto mais se mina, mais ouro parece conter e mais promete ao seu pesquisador. Na verdade, o romance é tão original, tão denso e complexo, que concordamos com certeza com a asserção de Francisco Cota Fagundes. Para mais, há já felizmente uma série, não avançamos ainda, há já felizmente uma série de estudos e teses, inclusive, que nos propõem um tecido riquíssimo de leituras e interpretações sobre a obra. E, de algum modo, esse tecido interpõe-se entre nós e o mundo que o romance nos traz. Mostrei-vos também as Ilhas dos Açores, porque, como todos sabem, Nemésio é originário da Terceira e daí esta ligação tão forte à ilha onde passou a sua infância e a sua adolescência. Penso que este romance convida à realização de um filme. Orieta Abati, por exemplo, notou, é um romance, mas parece ao mesmo tempo uma obra teatral. Não só porque terão notado o paratexto inicial,
a tábua de personagens e o elenco de lugares da ação, mas, sobretudo, as constantes e pormenorizadas descrições de personagens e ambientes, a diversidade de cenas, as notações que funcionam como didascálias, pequenas histórias encaixadas, embutidas, contando episódios vividos em tempos diversos e contados por figuras de estratos sociais diversos. António Machado Pires observou, a propósito da abertura do capítulo 9, que naquelas palavras fez-se um início de sequência fílmica, verdadeira transposição verbal para a imagem. Imagem, som, movimento, até velocidade. Que mais precisaria um realizador? Sabem que há uma adaptação televisiva da obra, realizada em 1992, pela RTP Açores, e realizada por José Medeiros. Veremos se o século XXI nos vai dar um filme magnífico de longa-metragem sobre o romance. Sabem que o romance foi escrito entre 1938 e 1944. Uma versão do primeiro capítulo foi publicada em abril de 1939 na Revista de Portugal, fundada por Nemésio. Eu refiro o ano de 1938, porque, como poderão ver, se o Zé Alberto fizer o favor de avançar, temos aqui um manuscrito, a primeira página de um manuscrito de romance, e aqui em cima, pouco se pode ver, mas lê-se Lisboa, segunda-feira, 17 de janeiro de 1938, Bruxelas. Aqui ao lado temos duas entradas do diário que vou citar a seguir. Podemos avançar, Zé Alberto? Aqui vem melhor a primeira página do romance, e eu acho emocionante vermos a quantidade de variantes que, ao longo do tempo, Vitorino Nemésio foi inserindo nesta primeira página, e bem assim nas que se seguem, neste grande romance. Quanto às páginas do diário, chamam a atenção para que, em 1937, já Nemésio falava em dias de composição e invenção mental, mas sem seguimento ainda, e observa, tudo isto insiste demais para que morra no ovo. E felizmente não ficou no ovo, temos o romance. Foram então 7 anos de escrita e reescrita, com larga interrupção pelo meio. Durante estes anos, Nemésio desempenhou funções como professor universitário, ensaísta, conferencista, assim ressaltando a sua invulgar capacidade de trabalho e a sua criatividade. Lembro, por exemplo, que a Revista de Portugal foi fundada em 1937 e que, a partir de 1940, Nemésio é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A ação, como todos os que puderam reler o romance ou lê-lo sabem, a ação tem lugar no grupo central do arquipélago dos Açores, como vimos há pouco, no Faial, sobretudo, mas também no Pico e em São Jorge. Esta ação decorre ao longo de cerca de 1 ano e meio, entre novembro de 1917 e agosto de 1919. Estamos então no primeiro quartel do século passado, o que nos ajuda a entender
o ambiente social em que vivem as personagens. A narrativa começa ex abrupto, com uma cena, um diálogo entre a protagonista, Margarida, e aquele que aspira a ser seu namorado, João Garcia, que vai imediatamente a seguir partir para Lisboa. Por isso encontramos também nas páginas do romance uma apresentação da capital. No último dia da ação, 15 de agosto de 1919, encontramos então Margarida na terceira, na horta de partida para uma viagem pela Europa. Margarida é então a jovem protagonista que vive com muita angústia os seus 20 e 21 anos, coerentemente com os padrões da época. O romance mostra-nos quão são decisivos esses anos na vida da personagem. Nestes anos, o destino dela fica selado. Ao tempo, uma menina casadora, solteira aos 25 anos, era quase já uma solteirona e ser-lhe difícil, provavelmente, encontrar marido. E o casamento era, ao tempo, o natural destino das jovens, de qualquer extrato social. Assim, não estranhamos que, a 15 de agosto de 1919, quando o romance termina, Margarida, aos 21 anos, conte já 3 meses de casada. Gostava de mostrar agora, se o Zé Alberto nos ajudar, um passo do capítulo 32 do romance, que se intitula Pastoral, em que surge uma evocação da terrível erupção do vulcão da Urzelina, que esteve ativo durante cerca de mês e meio na ilha de São Jorge, em maio e junho de 1808. Margarida lembrava-se de ter encontrado um dia no Granel a casa dos Clark na Horta, entre os papéis do tempo do avô Roberto Velho, um número amarelado de uma revista nova-iorquina de 1815, em que o cônsul da América narrava ao presidente Madison os estragos do cataclismo. E, a seguir, o barão passa-lhe a cópia de um registro de correspondência dirigida pelo governador militar da ilha, o capitão-general dos Açores, para chegar ao governo supremo no Rio de Janeiro. Naturalmente, estamos em 1808, maio e junho, e sabemos que a corte partiu para o Brasil em novembro de 1807. Aliás, Dom João, que ia como príncipe regente, só voltará já coroado, como Dom João VI, em 1821. Vejam, de passagem, que tempos difíceis para os Açores. Queria que notassem aqui as últimas linhas. Margarida dispõe de documentação vária, mas o manuscrito da Urzelina, lavrado na crosta da ilha, a tinta de fogo e enxofre, desdobrava-se ali à vista, mais claro e eloquente que todos os relatórios possíveis e imagináveis. A metáfora aqui será talvez do narrador, mas parece também, de algum modo, assumida por Margarida. A superfície da ilha como um manuscrito e a lava e as cinzas como a tinta que marcou aquele território durante as longas semanas do
da erupção do vulcão. Estamos a ver o papel de destaque de Margarida no romance. Se pudermos agora avançar, esta sequência surge no mesmo capítulo quase a seguir. Margarida está na quinta, na herdade dos pais de André Barreto, os barões da Urzelina, e está visitando tudo por ali. Margarida rondava as laranjeiras, quase pé ante pé, pesquisando aquela frutificação bela e ardente na manhã, contando as laranjas, etc. Enfim, como que lendo, são as últimas linhas, como que lendo, criticando as páginas daquele laranjal da Urzelina, livraria verde e erma. Novamente a metáfora, apresentando-nos a ilha como livraria e mostrando Margarida lendo e criticando as páginas, ou seja, o espaço que a rodeia, como lerá e criticará as personagens, o meio ambiente, com uma lucidez e um juízo crítico, poderiam surpreender numa menina de 20 anos que não tinha propriamente acesso à escolaridade, certamente tinha aprendido alemão, inglês, talvez francês, mas não tinha tido, sim, francês também, mas não tinha tido acesso a uma escolaridade mais desenvolvida, como era próprio da época. Vemos que o narrador nos conta a história, sobretudo através da perspectiva de Margarida. Notamos a adesão emocional e intelectual do narrador a esta personagem, que é realmente a personagem central e a protagonista do romance. A regulação da informação que nos é prestada pelo narrador, que se costuma chamar focalização, com genérico, essa regulação é fundamental no nosso entendimento do romance. Assim, a regulação da quantidade e da qualidade da informação permite-nos conhecer de determinados ângulos a história, conhecer melhor determinadas personagens do que outras, e gera também a simpatia ou antipatia que possamos sentir por essas figuras. Vemos que Margarida lê e critica a realidade que a cerca, mas também documentos variados sobre os Açores e a sua história. Ela é uma jovem culta e de espírito aberto, é uma leitora voraz de ficção e história. E muitas vezes é através da própria leitura desta personagem que nós travamos conhecimento com os textos, que ela vai comentando, reproduzindo, à medida que lhe suscitam evocações mais ou menos dispersas. Podemos avançar agora para vermos um excerto do momento em que Margarida acaba de se deitar e está passando de uma vigília ensonada para o sono e o sonho. Custou-lhe a adormecer. Agora a chuva cortava-se de um vento insidioso. Na dobra do lençol de Taifun, com um canto dobrado. O capitão mandava endireitar a bandeira do Sião na adriça. Mas Margarida não tinha atenção disponível para a prosa de Conrado. Apagou a vela e tentou fechar os olhos. A ideia da mulher do capitão deitada na sua cama, enquanto o marido tomava o comando de um navio nos mares da China, sobrepôs-se a de Rosinha da Glória com os cabelos rentes. Vamos também ver esta pequena história. A Mariana contava aquilo tão bem. Agora, quando montasse, faria à vontade ao tio Roberto.
casaco de sport e calção. À califourchon, ou seja, deixaria de montar a Amazona. Também é uma nota que nos enquadra no tempo. De olhos semicerrados pensou na mãe, vigiando o sono do avô, viu a quinta toda, a araucária pingando, a cocheira. Agora também o filho do barão da Urselina, André, e acenava com cavalos de 3 anos. O tio tinha dito que o seu presente era o dinheiro que faltasse para uma boa montada, contando que a joia desse. A cama da avó Margarida era encostada e justa como um beliche. O que ela é terra. Aquele jeito soberbo dos dulmos, Margarida está a lembrar frases que tinha ouvido na horta. O que ela é terra, é o apelido da avó. Aquele jeito soberbo dos dulmos, chuva, chuva. A água que cai ajuda a embalar Margarida, a adormecer, e ela adormece a sonhar que vai por mar no navio de Conrad. Focalização então centrada em Margarida, quase sempre, e dando-nos acesso à sua intimidade, até a momentos que ela poderá depois não recordar, como o sonho em que ia por mar. Podemos avançar. Trouxe-vos um breve excerto da professora Orieta Abati, que em 1998, sobre o romance, escreveu: o narrador, que com o seu horizonte de saber, com o seu horizonte epistémico, mais amplo do que o das personagens, pode decidir livremente a relação entre a sua omnisciência e o horizonte epistémico das suas criaturas de ficção, estabelece com Margarida um modus de se relacionar muito mais complexo do que com as outras personagens. Sobrepõem-se frequentemente o horizonte do narrador e o de Margarida. E continua mais abaixo, por outras palavras, o narrador e a heroína, specchiate sembianze, espelhando-se um no outro, figuras espelhadas, apresentam-se como consciência crítica de modelos culturais convencionais, típicos de uma sociedade marginal e fechada como a insular. Ou seja, as críticas de Margarida ao meio que a rodeia são de algum modo coincidentes, sentindo, com a crítica do narrador. Vejam aqui este termo que pouco usamos, asfícticos, que significa apenas modelos culturais fechados que asfixiam os modelos sociais e culturais da época. Podemos talvez avançar. Aqui encontramos uma história, a história de Rosinha da Glória. Porque se ao longo da leitura do romance nós deparamos com personagens do meio social de Margarida, como é natural, uma vez que Margarida se sente em muitas ocasiões em sintonia com figuras do povo, temos também acesso a personagens desse extrato. Ouvimos a ama de Roberto, Mariana do Pico, como é o caso. Vamos conhecer uma figura inesquecível, Cândia Furô, uma jovem mãe solteira. Conhecemos bem Manuel Bana, o criado dos Dumo, etc. Mas vejam que Margarida, e gostava de destacar isso, é muito mais do que uma câmara de vídeo que transmitisse som e imagem. A sua vibração, a ressonância nela de quanto a envolve e observa, constituem o próprio tecido do romance, tornam-se extremamente importantes. Essa ressonância, essa vibração. E vamos ouvir então agora a história de um rapto romanesco que terá sido talvez levado a cabo
por um trisavô de Margarida, Ralph Clark. Quem conta a história é Mariana do Pico, a ama do tio de Margarida, Roberto. Eu peço-vos que o leiam, porque eu não sei reproduzir esta pronúncia. Vemos aqui, se quiser voltar atrás, Zé Alberto já avançou, vemos aqui a cena em que Rosinha da Glória vai professar. E porquê? Porque ela tem um namoro que os pais não aprovam e então, depois de sovada e uma semana a pão e água, Rosinha vai forçosamente para um convento para professar. As freiras cantavam todas encurraladas naquele gradil. O padre benzia a pobrezinha, a pobrinha, de vestido branco a arrastar como se fosse um casamento. O cabelo dela chegava-lhe até aos sapatos. A madre vai com uma tesoura e corta-o todo rente. Pôs tudo a gritar. O povo estava a assistir e então o Morgado entrou derrompante com a sua ordenança e mandou cercar o povo e pô-lo para fora. Esta história ter-se-á passado uns 100 anos antes da história que estamos a ler, e como sabemos decorre entre 1917 e 1919. Daí toda esta violência que nós não esperaríamos no século XX. Mas, como notou Adelaide Batista, esta história é de certo modo uma mise en abîme da própria história de Margarida. Sabemos que logo no capítulo 1 assistimos a uma cena em que o pai a espanca com uma vergasta, com uma vara, porque ela esteve a falar com João Garcia, uma personagem de uma família odiosa à família, claro que do... E vejam então esta observação e o rapto. Perguntou Margarida sem pinga de sangue. E nós entendemos porquê. Este foi um passo em que notamos um processo que é muito recorrente no romance, que podemos chamar a mimese fonética. Há muitas outras expressões, em que o narrador procura dar conta da pronúncia típica, por exemplo, da Ilha do Pico. Mariana, a ama de Roberto, veremos porquê, é uma figura do Pico. Agora sim poderíamos avançar, Zé Alberto. Tenho de ver as horas, porque isto está a ir devagar demais. Aqui voltamos ao vulcão, à erupção do vulcão em 1808. Os velhos do lugar ainda tinham recolhido o eco das lástimas da catástrofe. Um velho rendeiro do Barão contou a Margarida que seu pai, garoto de 10 anos, guardava uma lembrança viva daquela desgraça. E então, os relatos repetidos do pai são, por sua vez, narrados por este rendeiro que relata à Margarida a catástrofe. Aqui vejam o processo que o narrador usa, extremamente interessante, é bem diverso daquilo que observámos antes. Aqui a palavra do rendeiro, que ouviu a história ao seu pai e que é já muito idoso, não nos é dada diretamente. Há ecos daquilo que ele terá dito, mas vejam, uma lembrança viva daquela grande desgraça, como se a erupção fosse um painel do purgatório e ao fundo houvesse uma amostra do inferno com os sofrimentos principais. Aqui temos um narrador a transpor para um estilo culto aquilo que a personagem terá dito. A lava ardente, pastosa, gorgolava devagar como um rio de lamas
guardadas nas fossas do Atlântico para recordação do dilúvio. Todas estas referências, o purgatório, o inferno, o dilúvio, seriam familiares aos rendeiros, que têm uma formação religiosa intensa, mas o narrador opta por reconstruir no seu estilo culto, com comparações, etc., este passo. E isso também valoriza o romance, esta riqueza estilística. E vejam a observação final, o remate, era esse plasma infernal que Margarida via esfriado nos pedregulhos da vinha, justamente afamada do Barão. Portanto, sempre Margarida no centro das atenções, Margarida que nos permite a nós conhecer agora a Ilha de São Jorge, mas sobretudo o Faial, a cidade da Horta. O recurso à tradição oral, como estão a ver, o idoso pai deste idoso rendeiro, a avó da velha Mariana, o recurso à tradição oral é um dos processos do espessamento do tempo aqui no romance. Nós temos um tempo que corresponde à juventude de Nemésio, tempo da ação, mas as raízes desse tempo são também fundamentais nas preocupações do narrador. Vemos que a narração é feita à maneira realista, o narrador nunca diz eu. Nós sabemos bem que o narrador romântico é autocêntrico, autocentrado, fala de si mesmo, conta como soube da história, e dá-nos conta também das emoções que a história lhe suscita, expande insistentemente o seu sentir e as suas reflexões sobre personagens e acontecimentos. Muitas vezes dirige-se ao discreto leitor, à benévola leitora. Nada disso temos aqui. Nada sabemos diretamente sobre a pessoa do narrador. Quem é, onde e quando vive, como tem acesso às cartas das personagens, aos seus diários, à decoração das casas, hábitos, etc. É um narrador omnisciente que não dá conta das fontes do seu saber. Todavia, como já observámos, lendo alguns passos, a focalização, jogando também com a metáfora e a comparação, insinua a copresença comovida do narrador em sintonia com Margarida em muitos pontos da narração. Se pudermos ainda avançar, eu queria juntar estes dois breves excertos. Um dos secretos encantos de Margarida era precisamente tomar sobre si o peso de uma casa. Este passo é assumido pelo narrador e mostra bem o quanto ele admira a sua criatura, a sua personagem. Não é apenas o secreto encanto, é um dos secretos encantos. E notem a breve citação seguinte. O seu rosto, aquecido de uma simpatia reflexa e imponderável, parecia o espelho da multidão. Aqui, numa comparação, que é também da lavra do narrador, encontramos a personagem quase como encarnação da alma açoriana. O seu rosto é o espelho da multidão. A simpatia é reflexa. Estamos no espetáculo da tourada e Margarida torna-se, no camarote da família, o centro das atenções. Podemos falar então de uma dupla relação em espelho.
o povo dos Açores, os Açores que se refletem em Margarida, Margarida espelhando-se de algum modo no narrador, que eventualmente nela reflete também o seu pensar e o seu sentir. Vemos então que este romance transcende, supera classificações tipológicas. Há traços que nos levam a pensar que o romance é de matriz realista, mas não há dúvida que Margarida excede a pauta da normalidade. É uma figura, de algum modo, excessiva, quase mítica, ao gosto da sensibilidade romântica. Margarida é Clark Dulmo, ela descende de uma família de alta burguesia inglesa, mas do lado do pai descende da aristocracia de matriz flamenga. Ela descende de Fernão Dulmo, que terá descoberto uma ilha perdida a norte dos Açores. Trata-se de um navegante flamengo que tentou, de facto, procurar de novo essa ilha e documentar, quem sabe se seria a América, mas não há documentos que comprovem essa perdida ilha, que se tornou como que um mito. E nós vemos que Margarida está ligada pelo sangue, sendo descendente direta desse navegante, à temática da ilha mítica como alvo, como um absoluto que se deseja alcançar, mas é afinal inalcançável. Talvez possamos ainda avançar, o tempo é que avança com certeza. Ainda sobre o narrador, vejam estes dois passos em que ele quase fala de si. Não se pode escrever dos Açores, apetece dizer à moda de Camilo, como os leitores viram pelos precedentes capítulos, não se pode escrever dos Açores, clima marítimo temperado, etc. Apetece dizer à moda de Camilo. Aqui o narrador dá-nos um vislumbre do que poderia ser o próprio autor, um autor implícito. E aqui vai começar a tourada, depois de uma longa apresentação da cidade da Angra, e o narrador escreve: enfim, um enfim debitado ao narrador, ouviu-se um toque de clarim e abertas as portas, etc, etc. Aqui também temos um vislumbre no epílogo, nesse último capítulo, do narrador. Queria ainda lembrar o jogo de nomes próprios em torno da figura de Margarida. Sabemos que ela é a pérola da horta, a pérola do faial, figuras dos mais diferentes estratos observam isso. Ora, a palavra Margarida está relacionada com o étimo Margaritas, do grego, pelo latim Margarita, que quer exatamente dizer pérola. Portanto, o nome de Margarida parece aqui motivado. Por outro lado, a avó favorita de Margarida, a avó Margarida Terra, chamava-se exatamente Margarida e, portanto, o nome liga à tradição familiar. E os nomes de duas figuras, Greta e Daisy, jogam também com o nome de Margarida. Greta é uma forma abreviada de Margaret, por exemplo. Daisy remete para a flor Margarida, como sabemos. Portanto, tudo joga com o nome da personagem central. E isto é tanto mais interessante, e foi Helena Buesco quem o notou, porque a história de Greta é também uma mise en abîme, ou seja, uma pequena história dentro da história principal que reflete essa história. É também uma mise en abîme da história de Margarida.
Quanto a Daisy, a atração dela por Roberto, o tio de Margarida, e o sentimento de viuvez quando ele morre, apontados por uma personagem, Damião, refletem também a situação e o sentimento de Margarida. E vamos ver então Margarida em relação com as figuras que aparentemente poderiam querer casar com ela. Temos agora, Zé Alberto, temos agora o início da tábua de personagens, como disse, aparece na 3ª edição e logo desaparece na 4ª edição, mas que suponho que têm nos vossos livros. Eu tenho na minha edição da Bertrand e verifiquei em várias edições que esta tábua aparece. Vejam que aqui, além de Margarida, temos João Garcia, Roberto Clark e André Barreto, e quanto a este, aparece um sintagma que na minha edição já foi retirado. André Barreto, pretendente a Margarida, seu marido no desfecho. Este breve sintagma, seu marido no desfecho, como que destrói toda a expectativa em torno do destino de Margarida. Se não estiver aqui, nós lemos o livro sem saber se João Garcia e Margarida virão realmente a ficar noivos, se ela irá para Londres com Roberto Clark, se virão a casar ou se ele apenas a acompanhará, ou se finalmente vai casar com André Barreto. Talvez por isso, na 4ª edição, Vitorino Nemésio optou por retirar a tábua de personagens. Ela volta a aparecer a partir da 6ª edição, já falecido o escritor, por iniciativa de David Mourão Ferreira, que, no entanto, retira este sintagma, seu marido no desfecho. Isso é ótimo, porque muitas vezes a tábua de personagens pode ser útil, nós vamos consultá-la e escusamos de ir, spoiler, logo à cabeça do livro. Estas personagens, João Garcia, Roberto Clark, André Barreto, por vezes são designadas como anti-heróis. A meu ver, eu diria que eles apenas não são heróis, são personagens que não são agonistas, no sentido da palavra, lutadores. Só Margarida consegue, apesar de tudo, lutar. Não são agonistas, não superam os constrangimentos da sua circunstância e nunca se afirmam plenamente. Mas não diria que neste romance são anti-heróis. Januário Garcia, sim, o pai de João, é realmente o anti-herói, uma figura demoradamente estudada pelo narrador e que tece obsessivamente teias como aranha venenosa, uma metáfora que aparece muitas vezes no romance. Maria Idalina Resina Rodrigues observa que a rede de relações entre as personagens, em vez de ganhar contornos e se clarificar ao longo do romance, se alarga sempre no sentido da ambiguidade que se não resolve. E observa a professora que as personagens têm um mesmo circunstancialismo biográfico. Podemos ver a seguir o slide. Bloqueados os três por uma infância privada da fecundidade da convivência familiar. Por isso, eles são também, eles são a imagem da escassa confiança do ser humano na capacidade transformadora das suas próprias palavras e atos. Estou a pedir a vossa atenção para o segundo parágrafo. E, consequentemente, da cedência dolorosa a padrões estranhos, a interesses dos outros, uma continuidade de hábitos que se não deseja, mas verdadeiramente se não intenta romper. E vemos que é assim, João Garcia conforma-se com o casamento desejado pelo pai, Roberto decide afastar-se
para Londres, ele depois vem a falecer logo a seguir de peste, ainda nos Açores, mas já tinha decidido partir. E a própria Margarida, podemos ver como ela tem também os sentimentos de algum modo atingidos pela situação. Se pudermos avançar. Margarida de si para consigo pensa, gostava muito de João Garcia, nunca tinha gostado de ninguém. Sentia não sei quê, que podia muito bem ser a recordação de rapazes. E depois termina assim, o que quer que fosse, não era maior com João Garcia do que com outro qualquer, talvez nem tanto. É então uma personagem que se reconhece praticamente incapaz de amar. João Garcia tem realmente uma situação familiar dificílima. Sabemos que a mãe foi expulsa de casa muito jovem e ainda, quando João ainda era criança, pela simples suspeita de um adultério, sem qualquer prova, sem qualquer documento objetivo. Mas é expulsa e, portanto, excluída do convívio familiar e social. Quanto a Roberto, é filho natural do avô materno de Margarida, Charles Clark, é tio dela, como sabemos. Este avô, casado já há muitos anos, justamente com a avó Margarida Terra, seduz uma jovem de boas famílias, Ana Silveira, e ela engravida. Ana, então, é considerada como morta pela família e viverá sempre sozinha, praticamente encerrada em casa, sem qualquer espécie de convivência. Foi viver para o Pico, para as vinhas, num descampado. Assim, João e Roberto estão fragilizados à partida no que respeita à possibilidade de um relacionamento amoroso com Margarida. E só André Barreto, o riquíssimo filho do riquíssimo barão da Ursulina, aparece na tábua das personagens como pretendente à mão de Margarida. O amor de André Barreto por Margarida torna irrelevante quaisquer pretensões que João e Roberto pudessem ter. Isto porque a família Clark, devido ao desregramento e à má gestão do pai de Margarida, estava à beira da falência e, portanto, só um pretendente como André Barreto poderá salvar a família. E é o que acontece. A situação fica resolvida e a família poderá viver tranquilamente. André nasceu numa família equilibrada, tiveram uma infância saudável e feliz com a sua irmã, gosta de viajar, já tinha convencido o pai a ir com ele a Paris, fora conhecer Roma com a irmã, mas as viagens que faz são viagens de natureza cultural, viagens de prazer e de convívio. Como escreveu José Martins Garcia, professor e escritor açoriano, esta viagem que no final o vemos a encetar com Margarida pela Europa, não será a viagem que Margarida desejava como meio de mudança em busca de independência e de perfeição. Por outro lado, André resolve habitualmente os problemas através de dinheiro, o que choca Margarida. Margarida, podemos avançar rapidamente. Margarida tem realmente atitudes que mostram a sua consciência de classe. Vejam como ela fala aqui de uma menina que era, digamos, uma menina burguesa. Segundo Margarida, era preciso cautela com meninas, não dar confiança com estas meninas, não dar confiança a caras novas. Estes géneros de meninas não eram o seu género. E depois vemos André riu de vontade.
lia-se no segundo parágrafo, lia-se no rosto iluminado e nos olhos uma espécie de entendida àquele código telegráfico entre pessoas elegantes que julgam uma cidade do alto seu desenfado. Quanto a João Garcia pensava no grupo da irmã com a menina que Margarida desdenha. E no final deste passo vemos, e agora que o desdém com que Margarida falara de uma amiga da irmã ricocheteava nele, sentia-se cheio de uma decepção sem remédio. Vemos aqui alguma cumplicidade social entre André e Margarida e o desdém por Margarida, tal como o narrador manifesta às vezes, por uma burguesia ascendente, em princípio de ascensão. Queria lembrar aqui dois exemplos em torno da serpente cega, a serpente cega que abre o romance logo, como título do primeiro capítulo, e que fecha o romance, como sabemos, no termo do epílogo. Aqui notamos bem a diferente sensibilidade de Margarida e André, com quem ela está já casada. Quando André nota que falta uma esmeralda ao anel à serpente cega de Margarida, ele arranja logo maneira de o enviar a um ourives, no Porto, e de mandar colocar 2 esmeraldas bem salientes no anel. Quando Margarida recebe o anel, tem um desgosto tão grande que leva a chorar dias e dias. Por outro lado, no termo do romance, Margarida sente-se amarga, é de estranhar, acaba de casar, vai partir por uma viagem pela Europa, mas ela sente-se cega, sente-se perdida. Então, ela destrói o anel, arrancando-lhe as esmeraldas, e depois, não sabendo como explicar aos sogros e ao marido aquele desastre, deita o anel ao mar. A veneta de Margarida, um impulso, aqueles impulsos que ela tem, ali foi um impulso de violência, destruiu as esmeraldas e deita o anel ao mar. Quando André se apercebe de que Margarida já não tem o anel, o que é que diz? Não te aflijas, manda-se fazer outro. Com o dinheiro, André pensa solucionar tudo, comprar tudo, mas Margarida amava o anel que tinha herdado diretamente da avó Margarida Terra, um anel que tinha estado nas mãos de João Garcia e sobre o qual Roberto tinha dito: este teu anel é um segundo Camões, uma alusão que bem entendemos. E assim percebemos o desencanto de Margarida. Nós notamos que em todo o romance encontramos nesta sociedade fechada e de valores convencionais, encontramos a mulher cerceada nos seus direitos, na sua autonomia, inserida numa sociedade de classes patriarcal e tradicional. Qualquer mulher aqui vê cerceados os seus direitos. Sabemos que a avó de Margarida e a sua mãe são ostensivamente enganadas pelos maridos, é do conhecimento público, mas elas resignam-se a ficar em casa, tacitamente perdoando os desmandos e ficam numa grande tristeza e passividade. Ana Silveira, uma jovem de excelentes famílias, jamais será perdoada pelo deslize de se deixar seduzir por um homem casado muito mais velho do que ela. Para o homem não há consequências, Ana fica com a sua vida destruída. Emília é vítima da insegurança do marido, que, havendo um rumor de adultério, a expulsa de casa, como já vimos. Cândia Foroa
é uma moça do povo que se deixa seduzir, muito jovem, fica desonrada, ela é a primeira a dizê-lo, e então fica à mercê de sucessivos homens que dela se aproveitam. É um mundo fechado, um mundo que nos é apresentado no arquipélago dos Açores, mas não é totalmente distinto, não é talvez muito distinto da sociedade da metrópole há 100 anos, embora aqui as famílias de matriz republicana e laica trouxessem alguma modernidade. É uma sociedade em que, muito evidentemente, os conceitos de honra e vergonha são interdependentes. Não falo de sentimentos individuais, cada qual tem o seu projeto de vida, os seus valores, e com certeza que se honra de respeitar esses valores, e se envergonharia se não os respeitasse. Aqui fala-se de honra como pundonor, como valor social, e de vergonha enquanto anátema, estigma público irrevogável. Fala-se de uma moral social. Nesta sociedade, como já vimos, só a mulher é alvo de repressão. Quanto aos homens, tudo ou quase tudo é perdoado. Lembro a propósito estudos de Yuri Lotman, estudos de cultura. Lotman estuda conceitos como honra, vergonha e medo como reguladores de comportamento. Ou seja, é a adesão, o grau de adesão das personagens a estes valores que define a sua situação na sociedade. São os reguladores como honra e vergonha que definem a normalidade e a transgressão. O transgressão é o desonrado, como Cândia Furor, o desavergonhado, o louco, aquele que deve ser banido, proscrito. Estes estudos de Yuri Lotman datam na tradução francesa, de 1976. Como sabem, trata-se de um autor da escola de Tartu, um autor russo. Ele mesmo perseguido por Stalin, porque era judeu, era um intelectual judeu, e a dado momento Stalin decidiu perseguir e tirar os empregos a todos os intelectuais judeus. Alguns foram presos. É interessante ler, e encontrou na bibliografia, como os outros ensaios que tenho falado, um ensaio da professora Helena Buesco, Mau Tempo no Canal, hoje há fantasmas, amanhã não sabemos. Este ensaio de professora Helena Buesco incide sobre o conceito de fronteira proposto por Lotman e a sua aplicação à análise do romance. Ora, nós vemos que aqui é também uma questão de fronteira que se coloca muito rigidamente entre quem cumpre os códigos de honra da sociedade e quem ousa transgredir. Disse o professor António Machado Pires que Mau Tempo no Canal é um romance de conteúdo fundamento psicológico, social e histórico, humano, universal. Estou absolutamente de acordo com este juízo. E penso que Mau Tempo no Canal é também, de algum modo, uma declaração de amor ao povo dos Açores e a Margarida, que é apresentada como uma figura quase mítica na sua ascendência, Fernão Dumo, e na sua ligação com a alma açoriana. De certo modo, Margarida parece a leitora ideal a quem o livro se destina. Em agosto de 44, estava para sair o romance, 44, Nemésio escreve: lá vive e sonha Margarida Dulmo. Margarida Clark Dulmo, a alma do livro. A personalidade excepcional do escritor encontra correspondência no livro em Margarida.
uma riquíssima, complexa personalidade de mulher, generosa, dedicada, autoexigente, faz das fraquezas força, no seu entendimento do povo, na sensibilidade à terra e ao mar, na forma como por todos é amada e designada como a pérola de Faial. De facto, Margarida torna-se uma figura mítica. O professor Machado Pires diz que não se encontra na literatura portuguesa outra personagem feminina complexa e completa como ela. Seria uma personagem única, Margarida Clark Drummond. Eu lembro apenas que, quanto à originalidade, força de caráter e dedicação, Margarida tem na nossa literatura uma personagem à altura. A Mariana de Amor de Perdição, que é uma criação absolutamente original de Camilo que não encontramos em qualquer literatura. E sentimos que o escritor está também presente no narrador, uma projeção omnipresente do escritor, do narrador, até no jeito de expressivo, no gosto pela alusão, no recurso ao mais variado tipo de leituras e conhecimentos. É a personalidade de Nemésio que se reflete no narrador. Ainda tenho 2 slides, se o Zé Alberto quiser mostrar. Este não vale a pena, porque quer dizer que não temos tempo, vamos passar à frente. Um juízo de Miguel Real, Mau Tempo no Canal, retratando o estaticismo das sociedades do Pico, de São Jorge e do Faial, retrata igualmente a mentalidade portuguesa da primeira metade do século XX, em estado de bloqueamento social. Mau Tempo no Canal, enquanto romance do fim, e para além de uma açorianidade intrínseca, está longe de se constituir como um romance regionalista. Ele possui igualmente a marca característica de uma identidade nacional portuguesa, então em vias de se perder. O arquipélago aqui é metonímia de um Portugal decadente, abandonado à sua própria história, como uma espécie de jangada da história universal, que, a despeito da modernização da Europa, vagueia à deriva, arrastando classes, famílias, etc. E gostaria agora de mostrar um outro slide. Eu não sou adepta da leitura de cariz biografista, mas David Mourão Ferreira trouxe-nos documentos muito importantes em 1988. Tinha ele então na sua posse um elenco de centenas de cartas e postais trocados entre Vitorino Nemésio e uma senhora dos Açores. Essa senhora ele conhecera em criança e jovem, tinha sido uma desilusão amorosa que ele tinha vivido muito novo. Ele vem para Lisboa, perde o contacto, etc. Mas essa senhora depois vem a enviuvar, reencontram-se e ele escreve-lhe, dando-lhe a ler os capítulos, os diversos capítulos, são 38, 37, de Mau Tempo no Canal, sobre os quais ela pode opinar. David Mourão Ferreira pensou num período de reserva de 50 anos, que é sempre de seguir quando se trata de assuntos de natureza muito pessoal, mas divulgou alguns excertos na Colóquio Letras, respeitantes à gênese do romance. Vejam esta carta de 1943. Posso dizer-lhe que escrevo do mau tempo no canal, do bordo da lancha que Roberto desencantou no granel, debaixo de uma pilha de cestos e velas velhas. Voa todo o pano, mas de volta e meia tenho de me sujeitar à calmaria, cuja calmaria é esta vida de escriturário e de lente pedagógica. Continua Vitorino Nemésio. Volto ao Pico
e preparo-me para abordar São Jorge, com os meus personagens a bordo de uma canoa, ao perigo do inverosímil. Mas aí é que o romancista mostra se tem garras, nessa manobra perigosa entre o inventado e o possível. Tudo num romance, já mesmo muito antes o havia afirmado, joga com a vida e a ficção, o inventado e o possível. Mas vejam que interessante este processo de Nemésio apagando verbos como escrever, narrar, relatar, descrever. Nemésio, fazendo isso, simula que está a bordo da lancha e que vai a todo o pano. Mas depois tem de sujeitar à calmaria e, de certo modo, desmancha a metáfora, porque a calmaria é a vida de escriturário, etc. E é ele quem vai abordar São Jorge com as personagens a bordo. Por outro lado, podemos ler: dou-lhe a novidade de que revi anteontem as primeiras provas do meu romance. Em fins de maio estará na rua. Todo eu agora vivo naquilo e daquilo, a ver se, por uma vírgula, uma preposição, uma bagatela, ainda dou algum sopro de vida àquela tempestade engarrafada. Enfim, veremos se os baleeiros lhe põem a sua virtude. Eu gosto muito desta metáfora, a tempestade, o mau tempo no canal engarrafado. Tempestade engarrafada no livro. E vejam como o escritor merece a nossa atenção. Olhamos para a primeira página do manuscrito, vimos o cuidado na escrita do texto, e vemos que até ao fim ele se preocupa com uma vírgula, uma preposição, uma bagatela que seja, consegue dar vida ao romance, sopro de vida à expressão bíblica. Creio que nós, como leitores, temos de tentar fazer uma leitura muito atenta. Foi o que tentei fazer. Tive muito gosto, eu que pude assistir há muitos anos à última lição de Nemésio, agora que estou eu a chegar aos 70 anos, tive muito gosto em estar aqui convosco. Tenho pena que não tenhamos mais tempo para conversar sobre o livro, quase que apetece lê-lo todo em voz alta, mas não é possível, e agradeço imenso a vossa atenção, espero não os ter maçado muito. Para mim foi uma alegria enorme estar aqui convosco e agradeço mais uma vez muito à Luísa Ribeiro Ferreira. Eu começo por agradecer à Isabel esta leitura tão interessante, tão pessoal, e que provocou certamente naquelas pessoas que não leram o livro o desejo de o ler. Eu penso que este romance é representativo do fim de uma época, de um mundo de certo modo estático da sociedade açoriana. Eu pergunto até que ponto é que este livro pode ser considerado como um romance saudosista. Penso que será que a sociedade que Nemésio pretende retratar aqui, ou que retrata aqui, se pretende retratar a mentalidade das ilhas, ou mais latamente a mentalidade portuguesa de meados do século passado. Para mim há um sentimento de falha, de resignação, que aparece em muitos personagens. Eu penso se isto poderá ser extensível a um país, a uma época. Na verdade, há esse sentimento de existência nas personagens, mas não no narrador. Vejam que o narrador nunca se expande em exclamações de indignação quando vê personagens do povo descalças, maltratadas, sem ninguém que os apoie a viver em casas miseráveis. Mas tudo quanto nos mostra com crueza nos leva a pensar: isto está mal. Notem que o povo é apresentado como ele é, não é idealizado. Mas quando o médico
vai junto daqueles que têm peste e lhes diz: brutos, saiam já daqui, é preciso queimar isto tudo, livrem-se de tratar as pessoas, não podem chegar ao pé das pessoas, isto é contagioso. Vai-se depois embora. Quando volta, as pessoas não tinham deixado os seus doentes, não os tinham desamparado e receberam o médico à pedrada, porque nada lhes tinha sido explicado de maneira a que eles pudessem aceitar que havia um perigo muito grande de contágio, não lhes deram máscaras, que não havia, mas podiam usar lenços, qualquer coisa, lavar muito bem as mãos, não lhes deram esses conselhos, só lhes disseram: brutos, saiam daí. Quando o médico voltou, foi recebida à pedrada. E não é por acaso, penso eu, que essa cena surge no livro. Cândia Furua, a pobre jovem desonrada, que fala, coitadinha, com uma língua de trapos. É uma figura tão simpática ao leitor. Margarida vai ao encontro dela, vai à casa dela, para escândalo dos futuros sogros, que acham a visita inoportuna, e tudo quanto essa jovem diz cai-nos no coração. Eu creio que no livro o narrador mostra um grande respeito pelas mulheres de qualquer condição social, e são elas que surgem sobretudo como figuras sem horizonte, e veja-se como isso marca as personagens. João Garcia e Roberto são personagens falhadas, que desistem, porque a sua mãe tinha sido tão cruelmente, a mãe deles tinha sido tão cruelmente atingida. Nesse sentido, não me parece que o romance seja saudosista. Há saudade da infância, daquele amor de juventude que se perdeu e que vai ser mais tarde reatado, porque a senhora é viúva, penso eu, mas há este diálogo, como sabemos, este carteio intenso em torno da feitura do romance, mas para além dessa saudade, não há saudosismo em relação à situação que se vivia. Pelo contrário, lendo integralmente o romance, penso que sentimos que há implicitamente um protesto. E Margarida é muito crítica em relação à sociedade a que pertence, uma sociedade aristocrática, mas decadente. E ela deixa isso bem claro. Pois sim, eram navegantes, descobriram ilhas, e agora bebem, têm amantes, não trabalham. Portanto, acho que o saudosismo aqui, eu não vejo assim o livro, que com muita sobriedade, quando fechamos o livro, nós sentimos que era muito importante mudar. E eu concordo com as observações de Miguel Real, por isso as trouxe aqui, de que no continente as coisas estavam mal, mas nós sentimos que ali nas ilhas a pobreza era ainda mais funda, basta pensar no Corvo, que só era visitado, e a partir de certa altura, uma vez por mês, por um navio, como não estavam isoladas e à mercê de tudo as populações. Há aqui um comentário que eu gostava de repetir, não sei se a Isabel pode dizer alguma coisa. É o seguinte: às vezes penso se essa Margarida será autora do livro Amores da Cadela Pura. Não. É bem que a pergunta é feita. Não, esta Margarida casou cedo, tal como Nemésio, casou no seu meio, foi mãe de filhos, depois veio a enviuvar. E era uma pessoa regrada, respeitável. O próprio Vitorino Nemésio diz que a relação entre ela e o próprio Vitorino Nemésio, perdão, o próprio David Mourão Ferreira, quando avança com alguns excertos de cartas, diz que considera que estas duas figuras e a sua relação deve ser tratada com um imenso respeito. Surgiu muito mais tarde, mesmo no fim da vida de Nemésio, depois de ele ter estado muito doente, uma outra pessoa, também dos Açores, e Nemésio conheceu-a no fim da vida, depois de ter estado muito doente, e teve então um surto de vontade de viver, de renascer, de se agarrar à vida. E é então que surge essa pessoa. Mas são duas pessoas dos Açores
que tiveram destinos diferentes. Essa pessoa que escreveu o livro muitas vezes lamentou que a tivessem deixado entrar em descaminho e não ter podido ter uma vida diferente. Era uma aristocrata dos Açores, belíssima, mas foi infeliz. Agradeço. Muito bem. Estar com outros espíritos. De resto, estão aqui muitos agradecimentos, muitos. Eu é que gostaram muito da análise, foi muito interessante e pronto, é o que me aqui surge dizer. Foi uma sessão excelente, o último comentário. Penso que Dá vontade de reler com outra atenção, foi muito, muito obrigada, etc. Muito elogiosas. Eu vou fazer os comentários. Posso dizer que vou fazer um curso de novas tecnologias com os meus métodos. eu vou passar, penso que passamos ao Padre António para fechar. Sim, já tem o microfone aberto. Boa tarde, boa noite a todos vós, a todas. O meu e o nosso agradecimento à professora doutora Isabel Rocheta por esta introdução meticulosa, precisa, cirúrgica a esta obra, este monumento literário que é Mau Tempo no Canal, que eu li há uns anos já largos, mas quando vou aos Açores, sobretudo guiado pelos meus colegas ali do Grupo Central e atravessando o canal, agora já sei qual é o canal entre o Pico e São Jorge, fala sempre do mau tempo no canal, e às vezes é mesmo mau tempo, e da obra de Vitorino Nemésio. Duas perguntas antes da nossa conclusão. Qual é o lugar desta obra na história da literatura portuguesa, digamos, para além de alguns clichês? Quer dizer, é uma obra marcante do neorrealismo, é uma obra invulgar que só de Vitorino Nemésio a poderia escrever? Uma primeira pergunta. Uma segunda que também li, não sei onde, cito apenas de memória, que esta figura, esta personagem fascinante, mas ao mesmo tempo trágica, porque não se cumpriu, de Margarida, poderia ser lida ou pode ser interpretada como um alter ego velado do próprio Nemésio. Eu vou então tentar seguir as boas regras e responder, antes de mais, à primeira pergunta, para além de agradecer a atenção e a paciência que teve em ouvir-me. Dizia-me então, perguntava então, qual o lugar deste livro na literatura portuguesa? É certo que há clichês, até porque a crítica não soube muito bem o que dizer sobre este livro quando ele surgiu. Houve um silêncio prudente. O livro, em 44, nem correspondia ao neorrealismo, que pretendia produzir livros transparentes, claros, que enaltecessem o nosso povo e motivassem as figuras populares a encontrar modelos de comportamento próprios, modelos de luta, e não apenas a querer ascender copiando os modelos das outras classes. Era uma literatura, não digo dirigida, mas muito comprometida. Nemésio nunca poderia seguir esses padrões com a sua personalidade fortíssima, riquíssima. Eu creio que há uma resposta pessoal possível. O romance, como já disse, não é um romance romântico, não é um romance realista, transcende, e também por isso surpreendeu essas classificações. É um romance único, de certa maneira, na sua riqueza. Eu coloco, mas sou eu, a par de dois outros romances no nosso século XX. A Torre da Barbela, de Rubenat, e Sinais de Fogo, de Jorge de Sena.
para mim, mas são os 3 grandes romances do nosso século XX. Quando digo gostaria muito que houvesse um filme sobre Mau Tempo no canal, é porque penso que se esse filme fosse muito bom, poderia levar mais facilmente do que uma tradução o livro a essa Europa a que ele pertence, por todas as referências que nele encontramos. Claro que neste ano que celebramos o centenário de Agostina e de Saramago, lembro também esses escritores. Aliás, o nosso século XX foi riquíssimo, foi um século de ouro na poesia e na ficção. Apenas para tentar responder à primeira pergunta. Quanto à segunda pergunta, eu estou de acordo em que o narrador, por ele Vitorino Nemésio, projetou em Margarida muita da sua sensibilidade. Dificilmente aquela jovem teria bagagem para fazer todos os raciocínios que 20 anos mais tarde, Nemésio, professor catedrático, catedrático já da Faculdade de Letras e que já tinha ensinado em Bruxelas, em França, e aqui em Coimbra, em Lisboa, dificilmente uma jovem poderia ter os pensamentos e a maneira tão própria de Nemésio, através da metáfora e da comparação, para os exprimir. Nesse sentido, ela pode ser considerada como um alter ego do escritor. É o que me parece. E agradeço muitas perguntas, mais uma vez. Não sei se ainda há alguma pergunta. Eu concluo. Não, mais nada, é para o Padre António concluir. Concluo agradecendo à professora doutora Isabel Rocheta por nos ter dado, com detalhe, rigor e precisão, a sua leitura pessoal desta obra, monumento da nossa literatura, Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio. E honramos, como Capela do Rato, este compromisso que temos vindo a cumprir, juntando a experiência crente, a espiritualidade, a narrativa literária, romance ou poesia, essa beleza de escrever a vida, o rigor do conceito pela filosofia, várias narrativas da condição humana que aqui se cruzam. O nosso agradecimento à amizade todos nós que nos une à professora Isabel Rocheta. Antes de mais, esta rede de afetos é a garantia do nosso curso, por assim dizer, ao qual não se direi se acrescenta, mas também interage o rigor académico e a nossa análise de investigação pessoal, no caso concreto, o rigor académico e científico da professora Isabel Rocheta. Muito obrigado, bem-aja e até breve, se Deus quiser. Eu estou obrigada.